Fala, galerinha do desenvolvimento, beleza? Tudo certo? Muito legal. Estamos aqui para a nossa quarta dev, na primeira semana útil do ano de 2020, né? Vamos começar com força total aí. E eu vou te contar nesse vídeo aqui, né? 3 bancos de dados, 3 produtos de banco de dados para aprender, né? Que eu julgo importantes para que você tenha conhecimento sobre eles, beleza? Então, vem comigo que eu vou te contar. Primeiro ponto, né? Antes na verdade de te contar quais são esses 3 bancos de dados que eu sugiro que você aprenda, que você conheça, né? Vou te contar um pouco de uma história, né? Uma historinha legal. Eu quando comecei minha carreira lá em 2000 e X e bolinha YZ, né? Lá em 2005, eu não tinha muita noção de tudo, né? De banco de dados, por que banco de dados, para que banco de dados, né? E na época o que se falava muito era Oracle e SQL Server, né? Oracle ou SQL, né? Que na verdade é uma referência ao MS SQL da Microsoft, ou o Oracle como o SGBD também. Então eram os dois mais famosos. Tinha o MySQL, tinha o Postgres, tinham outros fornecedores, mas talvez esses dois eram os mais fortes. Hoje a gente tem uma infinidade de bancos de dados, outros tipos de bancos de dados inclusive, banco de dados de grafo, banco de dados não relacional, né? Esses dois a gente fala um pouquinho mais de modelo relacional. Então hoje a gente tem uma infinidade de bancos de dados. Eu vou te contar 3, né? Por que você tem que, por que esses 3 e são 3 fáceis de você aprender, né? Fáceis relativo, mas simples, acessíveis de você aprender. Então lá atrás, como eu estou falando, a gente tinha dois que se assemelhavam muito, se assemelham ainda muito, né? Apesar do Oracle ele ter várias ferramentas um pouquinho extras, especialmente na época, né? Tinha mais coisas do que o próprio SQL Server, mas o SQL ANSI, né? O padrão ali da linguagem SQL, você aprendeu o padrão da linguagem SQL, você já sabia mexer nos dois. Você tinha uma ou outra particularidade de linguagem para um ou para outro, mas você sabia mexer nos dois. Hoje não é mais assim. Hoje quando você vai para o mundo não relacional, muda completamente do mundo relacional. Muda a linguagem, muda a estrutura, muda a plataforma, tá? Então é um pouquinho disso, né? Hoje muita empresa legado, né? Muita empresa que não migrou seus sistemas ainda usa o modelo relacional. Muita empresa não quer migrar para o NoSQL e vai continuar usando o banco de dados relacional. Talvez isso demore um pouco a acabar, mas minha visão vai acabar. Mas não sei quando, não consigo dizer quando. Talvez nos próximos 5 anos, não sei, quem sabe. Mas ainda julgo importante você conhecer pelo menos um banco de dados relacional, tá bom? Então vamos lá. O primeiro deles que eu vou te dizer para você aprender, né, o primeiro banco de dados para você aprender é um que seja NoSQL, um banco de dados não relacional. Eu aprendi MongoDB. Foi o primeiro banco de dados não relacional que eu aprendi. Talvez por ser mais popular, a galera estava mais usando, estava no hype, etc. Aprendi MongoDB. Então muita empresa usa, a empresa que eu trabalho hoje utiliza, tem várias aplicações de MongoDB por aí. E o próprio site da própria galera da Mongo, né? Eles têm um... Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, né? Que é o MongoDB University, né? Universidade de MongoDB, que você tem aí online, uma plataforma online que você tem vários cursos de MongoDB, desde o iniciante, do básico de programação, com várias linguagens, com Java, com C Sharp, com Python, até a administração de MongoDB para DBAs, etc, tá bom? Tudo gratuito, com certificado, tá? Então um curso bem bacana, bastante material, videoaulas bem simples de você aprender. Então o MongoDB é o primeiro, tá, que eu recomendo que você aprenda. Ah, mas eu ouvi falar que o Mongo é ruim, eu quero aprender Cassandra, eu quero aprender OrientDB, eu quero aprender outro banco de dados nacional. Não tem problema, aprenda o que você quiser, meu querido amigo. Eu estou te dando uma sugestão, tá bom? Então vai no MongoDB, é isso. O segundo banco de dados que eu recomendo você conhecer ou aprender é o SQL Server. Por que, Cássio? Pouca gente usa, muita gente usa, é da Microsoft, é muito caro. Ah, mas tem o Oracle, eu gosto do Oracle, blá, 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 blá. Para não ficar nessa discussão merda, eu recomendo aprender porque tem muita empresa legada, que usa sistema legado em SQL Server. Muita. Então, talvez você não consiga trabalhar numa empresa de inovação, que só usa tecnologia nova, né? Apesar do próprio MySQL Server, assim como o Oracle, tem se atualizado ano a ano, né? Todo ano tem versão nova, etc. Atualizações, etc. Mas tem muita empresa legado que usa sistemas legados, né? Os seus próprios sistemas atuais, não chama de sistema legado, não tem sistemas novos. Os seus sistemas se mantêm e elas preferem ficar assim. Muitas delas usam SQL Server. Então eu recomendo que você aprenda SQL Server.
E aí eu vou um pouquinho além, né? Aprenda o SQL ANSI, né? Que a gente chama de SQL ANSI, que é o padrão da linguagem SQL. Então ela vai funcionar tanto no SQL Server, quanto no Oracle, quanto no MySQL, tanto no Postgres, tanto em outro banco de dados relacional. Né? O SQL ANSI, ele meio que não, né? Ele é um padrão para todos os bancos SQL. Aí cada fornecedor implementa algumas outras coisas. Então, no Oracle você tem o PLSQL, que implementa outras coisas e muda alguns nomes de funções, algumas coisas na linguagem. Mas o padrão é quero selecionar dados da tabela tal, é igual para todos. O SQL Server na linguagem TSQL, Transaction SQL, ele usa outras funções, outras linguagens. Legal, difere um pouquinho do Oracle e dos outros bancos de dados relacionais. Mas o padrão é o mesmo, tá bom? Então eu quero pegar dados da tabela tal, quero fazer um join contra a tabela, blá blá blá. Isso é tudo igual para todos. Então você aprendeu esse cara, você aprendeu Oracle, você aprendeu SQL, você aprendeu MySQL, dentre outros. Então aprenda o SQL ANSI. E por que eu falei o SQL Server? Porque o SQL Server, também o Oracle, na verdade eu vou falar SQL Server, não vou falar Oracle também, vai. Os dois, eles têm a versão Express. Você tem tanto o SQL Server Express quanto o Oracle Express. Tá? Eles têm algumas limitações de feature, de espaço disco, não, desculpa, de capacidade de banco de dados, né? Você pode ter 300 mil gigas, mas a versão Express, se eu não me engano, suporta só 4 gigas de dados, tá? Se eu não me engano. Tem que olhar na documentação oficial. Mas assim, para aprender, para desenvolver, você não vai usar 1 mega de dados, né? Então, você tem a versão Express, que é gratuita, é só baixar, instalar, configurar, brincar. Tá bom? Então o SQL Server, o SQL Server Express, o Oracle Express, o próprio MySQL, que é gratuito, né, que é free, open, se não me engano. MySQL é open source? Não lembro. Fica aqui, comenta aqui no vídeo. Não lembro se MySQL é open source, mas enfim, ele é gratuito, ele é free também. Também é muito simples de você aprender, muita empresa usa, muito sistema legado usa, a galera do PHP usava muito MySQL, tá? O próprio WordPress em MySQL, também muito simples de aprender. De novo, você aprendeu SQL ANSI, você aprendeu MySQL, aprendeu SQL Server, aprendeu Oracle. Tá bom? Então talvez aí ficar a dica de aprender esses três fornecedores, né? Mas esse padrão SQL ANSI, tá bom? E o terceiro banco de dados que eu sugiro que você aprenda é o banco de dados de grafo. O que é banco de dados de grafo? Se eu estou sugerindo você aprender, então vai aprender, vai descobrir o que é. Né? Mas é um terceiro modelo, né? Além do relacional, não relacional, você tem um banco de dados de grafo, que ele tem uma outra forma de relacionar os dados, né? De correlacionar as informações, né? De a própria armazenagem das informações. Então você tem banco de dados de grafo, né? Eu vou deixar um link aqui de pelo menos cada um deles, para ficar fácil para você achar e chegar nesses caras, tá bom? Então são esses 3 caras que eu sugiro que você aprenda. Um banco de dados relacional, tá? E aí SQL, MySQL, Oracle. Um banco de dados não relacional, que seja o Mongo, Cassandra, Oriente, Dynamo, que é banco de dados de objetos, whatever. E um banco de dados de grafo, tá bom? Então tem vários fornecedores também, vou deixar o link de alguns aqui embaixo e você dá uma olhada e dá uma pesquisada. Beleza? Nossa quarta dev fica por aqui. Era essa dica, essa sacada que eu queria deixar pra você. Bem rápido. Eu fico por aqui. Valeu!